Fala aí, galerinha. Nesse resumo de hoje a gente vai falar um pouco de magnetismo e mostrar, por exemplo, por que a agulha de uma bússola se comporta dessa forma quando a gente coloca ela perto de um campo magnético. Beleza? Então vamos lá fazer um esqueminha aqui do nosso resumo. A primeira coisa que é legal você saber sobre um ímã e o campo magnético em volta dele é como representar. Então vamos colocar aqui um ímã em forma de barra como esse que a gente mostrou agora, com um polo norte e um polo sul, e colocar aqui alguns pontos em volta para a gente ver como seria o campo magnético nesses pontos aqui, tá? Ao redor do ímã, beleza? Então olha só, a forma de representar a convenção da física são linhas saindo do polo norte e chegando no polo sul, tá? Só que essas linhas, diferente das linhas de campo elétrico, elas são linhas fechadas. Então, a linha que sai aqui do polo norte e chega no polo sul, forma uma linha fechadinha assim, ó, tá? Então, o que vai acontecer se a gente colocar uma bússola aí próxima, tá? Nesses pontos que a gente representou. Vamos começar aqui pelo ponto R, ó. Se a gente começar aqui pelo ponto R e a gente colocar nesse ponto, vou colocar aqui do ladinho uma bússola, tá? A orientação da bússola vai acompanhar a orientação do campo magnético do ímã. Então, o polo norte dela vai apontar aqui na direção do polo sul e o polo sul vai apontar aqui, coincidindo com o vetor campo magnético, que tem sempre uma direção tangente. Olha só, vou colocar o campo magnético no ponto R, tá bom? Tem sempre uma direção tangente à linha de campo. Se a gente colocar uma bússola aqui no ponto Q, o que vai acontecer com ela? Ela vai apontar com o seu polo norte e o polo sul, dessa forma, porque o vetor campo magnético, também tangente às linhas de campo aqui nesse ponto, vai apontar assim, olha só. Então, a agulha da bússola acompanha a direção do campo. A mesma coisa acontecendo aqui no ponto que nós chamamos de ponto T. Então, a nossa bússola vai ficar orientada dessa forma, porque o vetor campo magnético aqui nesse ponto vai ter essa orientação. Aqui eu esqueci de colocar o ponto Q, aqui vai ser o nosso ponto T, tá bom? Finalmente, aqui no nosso ponto P, se nós colocarmos uma agulha de uma bússola aqui, ela também vai se orientar de acordo com o campo magnético nesse ponto, polo norte, polo sul, porque aqui, ó, repare na direção do campo magnético, vetor campo magnético tangente à linha de campo ali, né, no nosso ponto P também. Legal? Outra coisa que é bacana você saber é o seguinte, sobre a inseparabilidade dos polos. Olha, eu tenho um ímã aqui, tá, inteiro, e esse mesmo ímã aqui, olha, cortado em duas partes, tá? Quando isso aqui acontece, a gente tem um ímã aqui, tá? Vou representar ele em forma de barra, tá bom? Polo norte, polo sul. E aí esse ímã se quebra em duas partes. O que vai acontecer? Cada pequena parte aqui que vai sobrar dessa quebrada se transforma num novo ímã. Esses polos são inseparáveis. Você vai ter um polo norte que você já tinha de um lado e o sul do outro, e o polo sul que você já tinha e o norte do outro. Tá? Se você quebrar isso, você vai ter novamente isso infinitamente. Né? Por quê? Que aí também é legal a gente entender agora qual que é a origem, tá, do campo magnético. A origem do campo magnético é a movimentação dos elétrons no interior do ímã. Tá? Então você vai ter aqui, ó, no interior do ímã, vários elétrons que podem se mover, tá? Sempre circulando aí. Só que num pedaço de ferro comum, esses elétrons eles se movem de uma maneira aleatória. Então eu vou representar aqui, ó, o vetorzinho campo magnético gerado pelo movimento de cada elétron no interior de um pedaço de ferro comum, tá? Isso aqui poderia ser, ó, um prego, por exemplo, beleza? Quando a gente tem isso num ímã, nesse pedacinho aqui, por exemplo, ó, a diferença é que o movimento dos elétrons ele é ordenado. Então eu vou seguir a orientação do campo magnético, gerar um polo norte para lá, tá? Cada movimento do elétron aqui gera um pequeno campo magnético e esse campo magnético eles vão se complementando, olha só, se somando. Então não importa o tamanho do pedacinho do ímã que você tenha, você vai ter sempre aqui, ó, uma orientação, tá, do seu campo magnético. Então aqui você vai ter sim um polo norte, tá? E aqui, ó,
você vai ter sempre o seu polo sul, beleza? Então, lembrando, como a agulha de uma bússola se orienta ao redor de um ímã, de um campo magnético, como no campo magnético da Terra, por exemplo, a inseparabilidade dos polos e a origem, tá, de um magnetismo num material, como a magnetita, ou quando um pedaço de ferro comum fica magnetizado, beleza? É isso aí. Até a próxima, galera. Valeu!